Alô, alô, meu povo! Mais um episódio do Bem Bolado com HG e só a título de informação, né, o colega Wellington Campos do Rio de Janeiro informando que Vasco e Cruzeiro saíram das suas respectivas ligas, né? Então, saíram da Libra e da Liga Forte Futebol. E aí vão esperar as negociações acontecerem para decidir em qual liga eles vão optar depois que as negociações forem feitas e tal. Impressionante, né? Impressionante como não conseguem decidir, como não conseguem montar uma e decidir, montar um arcabouço de ideias, fazer um projeto decente que todos ganhem com as altas cifras e tal, aí divide e tal, e agora o Vasco e o Cruzeiro também saindo, esperando a definição e tal, isso não vai se arrastar por muito tempo. Gente, hoje, durante o período que nós fizemos o debate dos comentaristas aqui na Itatiaia, nós falamos muito sobre por que tem-se menos paciência com o Cudê, mais paciência com o Pepa, por que as críticas são diferentes para o Cudê em relação ao Pepa. E aí, isso me abriu uma questão que eu acho que vale uma reflexão aqui com vocês no Bem Bolado com HG. O Edu, por exemplo, questionou a entrada do Jussa, né? Um jogador que não tem sequência, o Machado vinha tendo sequência, preteriu o Machado, depois acabou colocando no jogo. O Machado tem algumas características que poderiam ser importantes no jogo contra o Atlético, principalmente porque tem um bom chute de meio e longa distância. Estou dizendo que é só isso, tem mais que isso também. Não estou dizendo que é craque, mas teria mais a oferecer do que o próprio Jussa, e ninguém entendeu por causa da escolha. Eu citei uma questão que eu acho que merece uma reflexão. O meio-campo do Cruzeiro desmanchou mesmo. O Richard já saiu tem muito tempo, mas depois perdeu o Vital voltou, o Ramiro saiu, e aí você desmanchou. Dizer que isso não tem influência na queda de rendimento de outros setores, aí é má vontade mesmo, né? E tem. Aí você tem, por exemplo, pela esquerda, embora seja o principal jogador, e é o principal jogador de ataque do Cruzeiro, agora nessa questão de não estar 100% contra o Grêmio e depois no Clássico, também contribui. O Wesley não jogou mal contra o Atlético, mas a torcida pega no pé. Aí perdeu o Lucas Oliveira para a decisão. Gente, você não tem um elenco muito numeroso e qualificado para você mexer muito e conseguir resultados próximos daquele que você obteve quando esse time estava muito ajustado. Não tem. O elenco do Cruzeiro ali atrás, a gente falava aqui, na nossa projeção de Brasileirão, a gente falava aqui que o Cruzeiro, até atendendo a uma expectativa ou pareando a expectativa com a do Cruzeiro, de que o Cruzeiro brigaria contra o rebaixamento. Só que o Cruzeiro foi ganhando, e o Cruzeiro foi ganhando além dos jogos, ganhando confiança, só que o adversário passa a estudar, o adversário fecha a casinha, e aí quando você tem limitação técnica, você fica com dificuldade para entrar. E aí quando você cria, ainda tem a baixa de gols dos homens de frente. Então junta tudo isso, isso explica esse período de queda do Cruzeiro. Ninguém disse aqui que o Cruzeiro ia bombar, ia brigar por vaga Libertadores e tal. Poderia até biscoitar, né? Mas seria muito difícil. Porque tem limitação no elenco, embora o trabalho do Pepa tenha encaixado, tem limitação no elenco, e aí perdeu esses jogadores. Então, o Bruno Rodrigues meia bomba, perdeu o Lucas Oliveira para o Clássico, perdeu o Ramiro contundido e vai ficar um longo tempo fora. O Wesley, por exemplo, a torcida pega muito no pé. Se jogar de forma razoável ou jogar bem, a torcida acha que a culpa é dele. Né? Se ele não fizer 2 gols por jogo com o Cruzeiro ganhando, se bobear, ele se fizer 2 e o Cruzeiro perdendo, eu vou achar que a culpa é dele. Então fica difícil. As expectativas geradas antes eram de o Cruzeiro brigando contra o rebaixamento. E olha que o Pepa está pagando hoje, e os jogadores do Cruzeiro, por uma expectativa gerada aí fora, no meio do torcedor. A expectativa era, e a diretoria do Cruzeiro, gente, nesse ponto, a direção acertou. Nós vamos lutar contra o rebaixamento. Só que dentro de campo as coisas começaram a funcionar, e o trabalho do Pepa encaixou. Aí esse time começou a ganhar e gerou uma falsa expectativa de que, vai bombar, tá demais. Como a gente viu que não tá. A realidade do Cruzeiro era a realidade de brigar antes do Clássico, junto com o Atlético ali na tabela, ou a realidade do Cruzeiro é brigar no meio de tabela ou lá embaixo? Eu tô perguntando a você, porque para mim a realidade do Cruzeiro era brigar lá embaixo. Me surpreendeu quando começou a ganhar.
Quando começou a ganhar, a gente fica meio eufórico com o trabalho, mas com o pé atrás. Com o pé atrás. Então, sinceramente, a realidade do Cruzeiro para mim é de meio de tabela para baixo. Só que surpreendeu. Vamos ver agora por quê. O elenco é curto. As contusões. Pelo que o Ale Oliveira disse, o Bruno Rodrigues não deve ficar para o segundo semestre. Então o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado e o Pepa que vai ter que se virar para montar esse time, por exemplo, se o Bruno Rodrigues sair sem o Bruno Rodrigues. Aí vai ter que contar com contratações, com reforços, e o homem vai ter que botar a mão no bolso, se não quiser correr riscos no segundo turno da competição. E sobre a questão de, por que com o Kudê há mais exigência? Gente, peraí, normal, ele tem um elenco de 20 milhões, Ele tem um elenco que tem Fux, que tem Lemos, que tem Saravia, que tem Mariano, que tem Rubens, que tem Arana voltando agora, tem Everson no gol, que tem Batalha, que tem Otávio, que tem Alan, que ainda não, né, tá aí ainda, né, que tem Zaratio, pera lá, que tem Paulinho, Hulk, sabe, Pavon. Então, esse time precisa entregar mais. É necessário que a gente entenda, enxergue isso, e as cobranças são proporcionais ao que a gente imagina que esse time pode entregar. E as cobranças vêm, às vezes, no peito do Kudê, quando o Kudê toma alguma decisão que é equivocada, o time se arrebenta dentro de campo, no intervalo vai mudar, volta e não resolve o problema, é desclassificado. Toma porrada, pois ele errou, a culpa foi inteiramente dele. Vai para o clássico, pelo resultado, se alivia. Mas o Atlético jogou bem contra o Cruzeiro no clássico? Não jogou. Não jogou, mas venceu. E isso está aliviada nas críticas. Mas é normal que as críticas com o Kudê sejam maiores, O nível aliás, não vamos falar de nível de enfrentamento, de nível de elenco, não, vamos falar de expectativa mesmo. A expectativa do Atlético na briga pelo brasileiro é na ponta de cima da tabela, que é exatamente onde está hoje. Então tá dentro do normal. Só que as porradas que o Kudê tomou porque o que fez na Copa do Brasil. Merecidas. No clássico o time foi meio burocrático, mas venceu. Alivia. Vamos ver a expectativa agora no jogo contra o Alianza Lima pela Libertadores. Até, curiosamente, o Galvão, ex-zagueiro atleticano, participando da mesa redonda e deu um flash com a gente no bastidores. Ele acompanhando de perto, ele acha que o Atlético vence bem. Eu acho que vai ser um jogo de trocação. Se for um jogo de trocação, para mim o Atlético é melhor que o Alianza Lima e deve vencer. E tomara que aconteça, vai fazer um bem danado depois do ocorrido na última quarta-feira. E a gente vem pela semana falando mais de Atlético Cruzeiro e parabéns ao América pela vitória exatamente em cima do time que tirou o Atlético da Copa do Brasil. O América não tomou conhecimento, 2-0, incontestavelmente, venceu bem e dá uma respirada. Até porque Coritiba perdeu, Vasco da Gama perdeu e o América dá uma respirada, porque parece que esses dois que estão abaixo do América aí vão sofrer, hein? Meu Deus do céu. A gente fala em outras oportunidades. Tchau, pessoal.